Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos poucos jogos que teremos hoje no dia 7 de novembro de 2024. Então vamos trazer aqui as nossas análises, números, estatísticas, possibilidades interessantes para esses jogos aqui. Lembrando que mais do que as nossas tips diárias que a gente sempre passa alguns sinais para vocês, ideias interessantes, como por exemplo ontem nas assistências do Luka Doncic, e também passamos conteúdos exclusivos para vocês no nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo, e no nosso grupo gratuito, link na descrição. Ontem, odd de 5,75 que bateu gratuitamente lá pra galera. A gente também mandou no VIP, claro, mas a gente decidiu dar essa pequena amostra pra galera do gratuito, pra eles conhecerem um pouco do nosso projeto, da nossa análise, que foi feita em vídeo e especial ontem, que também tava no ar lá no nosso Instagram, @sextadetrade. Então, cliquem no link que tá aqui embaixo para participar do nosso grupo gratuito. Participem também do nosso grupo ali, né, nosso canal, de cortes, que vai ter vídeo exclusivo lá pra galera, link na descrição. Segue a gente lá no @sextadetrade no Instagram. Quando a gente chegar a 1000 seguidores, a gente vai compartilhar de forma gratuita um dos nossos e-books pra galera, beleza? Então todo mundo vai ter acesso a um dos nossos principais e-books, que são diversos, tá? Guias, e-books que a gente tem lá no nosso grupo VIP, além das nossas tips diárias também. Teve over ontem na pontuação do Stephen Curry, teve over pontos, rebotes, mais assistências do Sabonis também. Foi um dia interessante aqui e a gente também conseguiu garantir algumas zebrinhas, beleza? Vamos falar aqui a respeito de Bulls e Timberwolves. E meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. O movimento aqui é menor, né, nessas rodadas mais curtas, então clica no botão de joinha para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Bulls e Timberwolves, a gente tem o Chicago Bulls que jogou ontem, jogou contra o Dallas Mavericks, é um time que joga muito em transição, se defende mal, eles sofrem muitos pontos porque eles oferecem muitas posses de bola para os seus rivais, então eles até têm uma eficiência defensiva ali ok para ruim, mas como eles jogam no ritmo muito acelerado, gastam pouco relógio para poder finalizar uma jogada, seus jogos têm muitos arremessos, muitas posses. Isso geralmente é bom para os rivais, porque individualmente falando com o Zach LaVine, Desumo, Kobe White, Vucevic, Josh Giddey, por exemplo, é um time que não tem bons defensores individualmente falando. Então eles acabam sofrendo bastante, tentando compensar essa falta de qualidade defensiva deles em um jogo mais físico, mais veloz. Porém, eles jogaram ontem contra os Mavericks, estão cansados e enfrentam um time que tem um dos jogadores mais explosivos da liga, que é o Anthony Edwards. Então, eu acredito em uma boa pontuação coletiva aqui do Timberwolves. A gente vai fazer uma duplinha com uma boa pontuação ali do Milwaukee Bucks. Os jogos vão acontecer ali mais ou menos no mesmo horário, então a gente vai aqui em pontuação do Timberwolves, a gente vai buscar aqui a mod aqui em torno de 1,20, 1,25 e duplar aqui com a boa pontuação do Milwaukee, que também vai enfrentar uma defesa ruim, não é uma defesa que está cansada de um jogo consecutivo, mas é uma defesa que também pode ser explorada, pegando os dois times para fazerem mais de 110,5 pontos, beleza? Primeiro vamos explicar como isso é possível do lado do Timberwolves, tá bom? A gente vai pegar aqui as estatísticas avançadas e além de tudo isso que eu já passei para vocês, né, a velocidade alta do Chicago Bulls, que é a primeira da NBA, a eficiência defensiva deles que não é das melhores, como eu disse, ela é mais ou menos ok para ruim, mas por conta do alto número de postos que eles oferecem para os rivais, eles acabam sofrendo bastante. E esse ataque do Timberwolves em ascensão, quase aqui entre os 10 melhores da NBA por 100 postos de bola, me fazem acreditar que é possível aqui uma pontuação interessante desse time coletivamente falando. Quando a gente pega aqui os últimos 8 jogos, ou seja, os jogos que eles fizeram nessa temporada aqui, o Chicago Bulls, eles sofreram 119,4 pontos de média para os seus rivais, mesmo tendo sofrido apenas 99 em uma partida contra o Magic, que é um time de pontuação baixa. Sofreram pelo menos 119 nos últimos 3 jogos consecutivos, mesmo enfrentando Brooklyn, Utah e Dallas Mavericks. Se a gente for pegar aqui esses 3 times citados, nenhum desses times aqui é um ataque de top 10 por 100 postos de bola. Inclusive, todos são piores, né, do que o próprio Minnesota Timberwolves, que hoje pode produzir bem contra um time cansado. Geralmente as pessoas falam, né, uma vez me perguntaram aqui, Léo, mas times cansados, geralmente não é mais interessante um under? E não é bem assim. A questão da fadiga de um jogo após o outro, né, com menos de 24 horas de descanso, geralmente é mais sentida na parte defensiva, porque para atacar, tem alguns jogadores que conseguem pontuar sem se mexer muito. Às vezes você tá ali embaixo do garrafão, parado no perímetro, você não precisa de mostrar muito a sua fisicalidade para produzir, a não ser que você seja um condutor de bola e seu time tenha um esquema de movimentação muito intensa. Agora, para defender, você precisa acompanhar seus defensores. Você tem que voltar rápido do ataque para a defesa para não deixar espaços fáceis. E essa movimentação lateral para correr atrás de jogadores que estão atacando é muito mais complexa, é muito mais profunda e exige muito mais da sua parte física, porque se você der espaço para um time, principalmente que gosta de um jogo rápido ou tá descansado em relação a você,
você vai tomar ponto, porque se você der espaço, eles vão ter liberdade para arremessar e pontuar. Então, geralmente é muito mais sentido na parte defensiva. Se vocês quiserem só investir na pontuação individual do Timberwolves, faz sentido. Porém, eu tomaria um pouquinho de cuidado, porque o Timberwolves, na última temporada, não foi um time de volume tão alto em relação à pontuação. Vou priorizar aqui essa duplinha que eu acho o palpite mais seguro para essas nossas tips de hoje. Agora, por que a gente acredita que os Bucks vão pontuar bem? Bom, eles enfrentam o Jazz, que nos últimos 10 jogos sofreram 119 pontos de média, e o Utah Jazz também é um time que se defende mal, é um time que joga num ritmo alto. Quando a gente pega aqui o pace deles, é o quinto mais rápido da liga. E o Bucks também é um time de top 10 em relação à velocidade, a gastar pouco o relógio para finalizar uma jogada. O Milwaukee Bucks vem muito mal na temporada, eles perderam 6 dos 7 jogos que fizeram, mas eles minimamente devem pontuar bem contra essa, que na última temporada foi uma das 3 piores defesas da NBA por 100 posse de bola, e nesse momento é uma das 10 piores, beleza? Outro número interessante, o Jazz é o 4º pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga, o que significa que quando o Bucks errar alguns arremessos ali, eles podem tentar corrigir esses erros com pontos de segunda chance, porque o rebote defensivo do Jazz não é tão seguro assim. O Bucks não é um time que por 100 posses de bola vem atacando bem, é verdade, mas a gente sabe do potencial destrutivo que um time com Giannis e Damian Lillard pode ter. E a gente vale destacar que o garrafão do Jazz é uma parte bem fragilizada, com isso o Giannis pode também machucar muito eles. Mas, quando a gente vai aqui para pontos do oponente no garrafão em si, o Jazz é um time que está no meio da tabela ali. Isso significa que é porque eles são eficientes na hora de proteger o aro, o garrafão? Não, é porque é muito mais fácil você pontuar no perímetro contra eles. Na última temporada, eles foram o time com pior aproveitamento em defesa no território triplo da liga e foram também um dos 3 times que mais sofreram bola de 3 por jogo. Então, em todos os lados aqui, o Bucks pode produzir bem, pode e deve produzir bem para conseguir esse over na duplinha que a gente passou para hoje. Em relação às escalações, é muito importante que o Giannis esteja à disposição hoje. Ele quer dúvida, o Chris Middleton não joga, mas eu não estou tão preocupado com ele aqui. O Jordan Clarkson, a tendência é forte que ele volte, então o Jazz pode ser mais competitivo, assim como o Markkanen também é dúvida, pode voltar. Se esses 2 jogadores voltarem, vai ficar um pouquinho mais perigoso ficar a favor da vitória dos Bucks aqui, caso vocês pensem nisso, mas com o Jordan Clarkson, o time continua frágil defensivamente, e o Markkanen, por mais que seja um bom defensor, não é nada espetacular, então o Bucks deve pontuar bem. Antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo com Spurs e Blazers, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, a meta é de 200 likes pro vídeo de hoje, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Comentem se vocês estão gostando das nossas análises, mesmo que vocês discordem e achem que a gente só tá falando besteira, a gente tá trazendo números e estatísticas, são fatos, e são interessantes para vocês entenderem como vocês podem utilizá-los e aplicar nas suas apostas diárias. Eu sempre falo para vocês que isso aqui não é para ficar rico, com responsabilidade vocês devem apostar, e somente se forem maiores de 18 anos. Porém, se vocês seguirem os números e estatísticas, suas chances de serem mais lucrativos e também de serem apostadores de alto nível, ou quem sabe viverem disso, como a gente faz no Cesta de Trade, são maiores. Então lá no nosso grupo VIP não só tips diários a gente traz, mas a gente também sempre incentiva a galera a aprender como explorar os pontos fracos e fortes das equipes. Quais são os pontos fortes e fracos a serem explorados? A gente sempre indica lá no nosso guia da NBA da temporada e nos nossos outros conteúdos diários também. As nossas análises são totalmente explicadas e justificadas. Beleza? Lembrando que teve oddzinha de 5,75 no nosso grupo gratuito ontem, bateu. Quem ficou de fora, não percam mais essas oportunidades. Cliquem no link que tá aqui embaixo e façam parte do grupo free. Bom, aqui é complicado, né? Os Spurs jogam em casa. Eles jogaram ontem contra, não vou lembrar contra quem foi, contra o Houston Rockets, verdade, e eles acabaram vindo de jogo consecutivo agora, sofreram muitos pontos também, né, algo que estava completamente fora do radar, porque o Houston nem é um time de pontuação tão alta assim, os Spurs vinham defendendo bem, enquanto que o Blazers vai jogar descansado hoje, mas também não é um time tão produtivo assim, ofensivamente falando, e eles têm uma defesa mediana, eles só conseguiram produzir bem ofensivamente contra os Pelicans, onde marcaram 125 e 118 pontos, porém os Pelicans, eles são a pior defesa por 100 posse de bola da temporada, inclusive ontem a gente indicou ali um over na pontuação dos Cavs, que era muito óbvio, bateu, então a gente tá bastante feliz com isso, tá? Mas hoje o jogo é diferente, tá? Os dois times ofensivamente pontuam mal, a gente tá falando de 2 dos 6 piores ataques por 100 posse de bola, defensivamente é uma defesa de top 10, no caso dos Spurs, e um time mediano ali defensivamente falando. Em relação ao pace, velocidade dessas duas equipes, não são times tão rápidos também, o Blazers é quase um dos 10 mais lentos e o San Antonio Spurs é um dos 10 mais lentos, até por conta do Chris Paul, que é um cara que cadencia mais o jogo, e quando a gente fala aqui a respeito de aproveitamento e rebote defensivo, os Spurs estão bem, então eles não vão permitir tantos pontos de segunda chance assim para os seus rivais. Então a gente está falando de 2 times ruins, 2 defesas que vêm jogando de forma surpreendente nessa temporada e 2 ataques ruins. Então a gente pretende trabalhar com under aqui,
A gente admite, as melhores opções aqui são os 2 jogos anteriores. Esse jogo aqui eu nem me envolveria. Geralmente quando tem 2 times ruins, eu gosto de trabalhar na possibilidade de um handicap positivo do time que tá em desvantagem, porque tudo pode acontecer, principalmente porque os Blazers estão descansados. O fator Wembanyama faz o mercado acreditar que os Spurs são muito melhores do que eles são, e eu me incomodo muito com esse jogador, acho que é o futuro da liga, mas ele é um jogador que comete muitos erros, assim, tem uma mecânica de arremesso que eu acho estranha, mas ok. Só que o mais importante, daquele tamanho, com aquele físico, ele não é dominante no garrafão, ele nem se propõe a ser, ele fica achando que é um arremessador de 3 e, cara, não, ele é um jogador de garrafão alto, que por acaso chuta de 3, eu sempre falo, e não um arremessador de 3 que por acaso é alto. Então acho que ele é muito mal utilizado ainda. Então a gente tem aqui a possibilidade, quem sabe até um handicap de mais 11.5 dos Blazers para poder duplar, mas a minha opção aqui vai ser no under, tá? No under totais, eu acho que uma das defesas ou um dos ataques vai falhar, abaixo de 222.5 pontos totais. Nessa temporada, se a gente pegar os 8 jogos que o Blazers fez, a gente tem aqui menos de 222 pontos de média nas partidas em que eles participaram, porém eles enfrentaram uns ataques bem bons, como o Phoenix, o OKC, o Sacramento Kings, e isso acabou ajudando aqui a linha deles a subir. Do lado do San Antonio Spurs, nos últimos 8 jogos, a gente teve uma média de 108.5 pontos sofridos, 104.4 feitos, o que dá uma média aqui um pouquinho maior aí de 212 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Olho ali, quem sabe, no Anthony Simons, que é armador, joga na posição onde os Spurs são dos 10 que mais sofrem bolas de 3 por jogo, e ele tem carta branca para arremessar com enorme frequência, mas os Blazers também sofrem muitas bolas de 3, tá? Então, se vocês forem investir em alguém aí que seja um arremessador de longa distância, os Blazers são o segundo mais vazado em bolas de 3 para shooting guard. Em relação a pontos por jogo, eles são o time mais vazado para jogadores dessa posição. Então eles podem chamar atenção nessa partida. O Blazers, nos últimos 5 jogos que eles fizeram, eles ficaram abaixo desses 222.5 pontos em 4, ou seja, em 80% desses últimos 5 jogos. Quando a gente fala do San Antonio Spurs, a gente também pega aqui os últimos 5 jogos deles, mas se a gente quiser, a gente até aumenta para os últimos 7, e somente uma vez essa linha foi ultrapassada dentro desses 7 jogos, que foi justamente contra os Rockets, tá? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, conhecer o nosso grupo VIP e clicar nos nossos vídeos que estão na tela para vocês. Sempre vai ter um ensinamento legal para vocês serem melhores apostadores. Rodadinha cheia para amanhã, então se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma novidade e garantirem as melhores odds aqui no Cesta de Trade. Muito obrigado pela audiência e falou!